Muito bom, meus irmãos, estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família, e hoje o programa todo especial Dia das Crianças. Hoje o programa vai ser inesquecível. Já se ajeita aí, já dá o like, compartilha e Camila está na porta da igreja, já joga a bola para ela. Camila, como é que tá aí a situação? É isso aí, pastor Wallace. Hoje estamos aqui em um dia de semana, um culto de quarta-feira, e nesse programa especial nós vamos mostrar toda a rotina das crianças, como a nossa igreja se preocupa com o conhecimento das crianças da palavra do Senhor. Desde a chegada, a salinha, o que acontece lá dentro, vamos ter um testemunho direcionado também. Então fica aí que esse programa é especialmente para a família. Assim que chegam aqui da igreja, as crianças já são recepcionadas ali na porta pelo pastor e a igreja tem um momento de louvor e adoração e as crianças ficam aqui conosco para elas já aprenderem esse momento, para elas já pegarem gosto pela adoração ao Senhor. E logo após a liturgia nós temos uma oração direcionada para as crianças e aí sim as crianças são direcionadas para a sua sala. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Após a oração, as crianças já são direcionadas para suas classes, que são divididas por faixa etária, as crianças menores e as maiores. Ali, elas também têm o seu momento de louvor, tem as histórias, a parte da pregação, e as professoras nos contaram que muitas vezes eles mesmos são os responsáveis. Reforçando mais uma vez a importância que a nossa igreja dá à palavra, então você pode ter certeza que os seus filhos estão em boas mãos, estão sendo entregues em mãos de professores que estão ensinando o caminho para essas crianças e ali elas desenvolvem diversas atividades. Elas colorem, pintam e também já cria esse sentimento de comunhão com as outras crianças, dando essa importância, né, de vivermos aí todos unidos em comunhão com a igreja. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Aproveitando esse programa especial, eu quero te convidar a relembrar, e para você que não viu, um dos momentos mais marcantes aqui da nossa TV Ágape. Foi um programa muito elogiado, muito assistido, que foi o nosso programa especial de Dia das Crianças, que quem estava à frente foram as crianças. Então, vê aí um pouquinho do que aconteceu no ano passado. Já que é para brincar, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus.
Estou passando aqui para deixar um recadinho para você que está ligadinho na TV Ágape. Um recadinho muito bacana. Eu faço um trabalho no hospital já há mais ou menos uns 4 a 5 anos. É tão edificante, é um trabalho abençoado. Eu saio de lá transformado. A recepção daquele lugar é uma coisa surreal. Muitas das vezes a gente olha para o hospital um momento de dor, de dificuldade, muitas das vezes até da morte, mas esquecemos de olhar para o lado positivo, que é um lugar onde o Senhor opera, um lugar onde o Senhor transforma, um lugar que você vê a cura do Senhor. E é muito bacana, né? Esse trabalho que eu faço lá é porque o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, né? E graças a Deus por esse trabalho, meu coração se alegra cada dia mais, né? Todo sábado eu me prontifico de estar ali, levando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu levo um pouco daqueles versículos da Bíblia, né? Todo sábado, eu levo na faixa de 500 a 600 versículos. E como aqueles versículos têm falado ao coração daquelas pessoas. Muitas das vezes você olha uma dificuldade, você olha para o seu problema, você olha para a sua doença, mas muitas das vezes você vai naquele hospital, você sai dali com a alma lavada, que você vê o agir de Deus, né? Nós temos a certeza que cada médico ali, cada pessoa que está ali exercendo o seu trabalho, eles são um instrumento de Deus, mas quem opera, quem faz o milagre, quem cura é o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por estar fazendo esse trabalho ali naquele hospital, no Ponto de Socorro, no Santa Casa, aonde o Senhor abriu essa porta maravilhosa. E louvo a Deus também por este ministério que abriu as portas para mim, e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito através da minha vida, através das pessoas que estão me ajudando, e é muito gratificante, é muito edificante. Se você aí que está ligadinho, assistindo a TV Ágape, sentindo o seu coração de me ajudar, as portas estão abertas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aqui você está ligadinho na TVzinha Ágape, a TV da sua criançada. Amém? E agora nós vamos responder a pergunta dessas ferinhas aí. Tem perguntas interessantes. Vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Pastor Wallace, eu quero saber se os animais do Jardim do Éden falavam. Ô, Heitor, obrigado pela pergunta. Heitor, eles não falavam. A capacidade de falar é somente dada ao ser humano. Mas obrigado pela pergunta. A paz do Senhor, igreja. Pastor, como que se chamava o pai de Noé? Larissa Emanuele, obrigado pela sua pergunta. Em Gênesis 5:30, o pai de Noé se chama Lameque. Valeu? Oi, pastor Wallace, a paz do Senhor, eu, Bernardo aqui. O senhor poderia me responder por que é que os israelitas ou os hebreus, eles se corromperam a outros deuses e não serviram com as ordens de Deus? Ô, meu amigo Bernardo, obrigado pela sua pergunta. Bernardo, a Bíblia diz que o povo de Israel era um povo duro de coração, um povo de dura cerviz, e constantemente eles se afastavam do Senhor. Por mais que o Senhor os abençoasse, o coração deles sempre eram inclinados para o mal. Mas aí veio o tratamento do Senhor e aquele povo de pouco a pouco foi se voltando para Deus novamente. E com a chegada de Jesus Cristo, aí sim ele pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado, Bernardo. Ô, pastor Wallace, paz do Senhor, eu quero saber quantos animais entraram na arca. Ô, meu amigo Heitor, obrigado pela sua pergunta. Heitor, de acordo com a palavra, foi um casal de cada animal. Cada animal que existe entrou um casal, um macho e uma fêmea. Valeu. Tá, Senhor, pastor, o peixe que engoliu Jonas era uma baleia mesmo? Ô, meu amigo Theo, obrigado pela pergunta. Ô, Theo, de acordo com a Bíblia, não podemos afirmar que é uma baleia, porque a palavra no original significa um grande peixe ou um grande animal marinho. A tradição diz ser uma baleia, mas que mediante a Bíblia nós não podemos afirmar. Tem uma tradução, se não estiver enganado, é a Revista e Corrigida, no livro de Mateus, quando Jesus fala sobre Jonas, fala o grande peixe, mas é uma tradução errônea. Fala que é baleia. É uma tradução errônea, o certo significa o grande peixe. Ô, pastor, eu quero saber o que Jesus
gosta que as crianças fazem. Ô, meu amigo Joaquim, olha, Joaquim, Jesus fica feliz quando a criança obedece o papai e a mamãe, Jesus fica feliz quando a criança vem à igreja. É tanta coisa, Joaquim, só o fato de ser criança que não tem maldade, Jesus já fica alegre com você, tá bom? Pastor Wallace, qual foi o personagem da Bíblia que sofreu muito, mas não negou Jesus em nenhum momento? Ô, meu amigo Davi, eu acho que você, ao fazer essa pergunta, eu acho que você queria falar o homem que sofreu demais e não abandonou a Deus. Eu acho que essa foi a pergunta que você quis fazer. Acredito que você esteja falando de Jó. Jó, a fé dele e a perseverança é um exemplo. Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde e em momento algum ele perdeu a sua fé em Deus. Valeu, meu amigo Davi, obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima? Qual foi a reação de Adão e Eva quando descobriu que eles tinham comido o fruto proibido? Essa é a minha Radacinha. Ô, Radacinha, de acordo com a palavra, Adão e Eva, ao pecarem, eles descobriram que estavam nus e eles tentaram se cobrir, né? E quando o Senhor veio conversar com eles na virada do dia, diz a Bíblia que eles se esconderam porque tiveram medo. Então, de acordo com a sua pergunta, eles tiveram medo porque o pecado tirou a pureza deles. Então, a resposta seria medo e vergonha de Deus. Pastor, o que acontece com aquelas crianças que medem pro papai e pra mamãe? Ô, Nicole, essa Nicole é uma benção. Nicole, beijão pra você. Ó, Papai do Céu, não fica feliz não, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o nosso inimigo. Então não pode mentir, tem que falar a verdade. Quem é filho de Deus anda na verdade. Então, quando você fizer algo errado, não tenha vergonha não. Fala a verdade, fala aqui para a mamãe, fala aqui para o papai, pede perdão a Deus, mas não mente para ninguém. Pastor, por que os irmãos de José odiavam ele? Ô, Melissa, beijão para você. Melissa, de acordo com a palavra, em Gênesis capítulo 37, os irmãos de José odiaram ele por causa de um sonho que Deus deu para José. José contou esses sonhos para os seus irmãos e os irmãos, com inveja, eles não souberam interpretar a grandeza desse sonho, então, por ciúme, por inveja, eles odiavam José. E José também, ele era o filho querido do seu pai Jacó. Então, juntou ele, seu filho preferido, com o sonho que Deus deu a ele. Obrigado pela pergunta, Melissa. É isso aí, você curtiu? Ficou 10 demais, né? Então agora nós vamos escutar a coordenadora das crianças, pastora Eliana, que vai falar um pouquinho de como é esse ministério, de como ele começou e como ele é desenvolvido. Meu nome é Eliana, eu estou na coordenação do Ministério Infantil há 6 anos. Então as crianças chegam na quarta e na sexta, eles chegam, participam do momento de louvor com toda a igreja. Depois do louvor, eles são separados pelas salinhas de acordo com a faixa etária das idades. Nós temos de 2 a 4, de 6 a 5, 6 e 7 e 8, 9 e 10. São 3 salinhas. No domingo pela manhã, eles têm escola bíblica também. Aí também é depois do louvor, que são separados. À noite, da mesma forma. Eles chegam, participam do louvor e vai para as salinhas. As aulas deles são bem diferenciadas, porque cada professora, elas trabalham de uma forma. Algumas fazem oficinas, as outras fazem mais gincanas, outras fazem desenhos para colorir com história bíblica. São passados filmes bíblicos também para eles, depois perguntas sobre o filme. E a salinha dos pequenininhos, que é de 2 e 4, mas é brinquedo. É brinquedo de montar, contar historinha para eles colorir também a historinha. Então, acho que a importância das crianças na igreja é sempre. Acho que os pais têm que trazer as crianças para a igreja, porque hoje no mundo lá fora está muito complicado. E se a gente cria os nossos filhos na presença do Senhor, eu creio que será muito mais difícil eles envolver com coisas erradas. E então, nós começamos na próxima semana, nós vamos começar o congresso das crianças, onde as ministrações serão voltadas
a administração de quarta e do culto de sexta bem voltado para as crianças. No domingo vai ser voltado para os pais, mais para ensinamentos. Então, assim, eu quero até aproveitar a oportunidade de estar convidando, né, os pais para que tragam seus filhos para participar do congresso, porque eu creio que vai ser bênção. E depois, no dia 28, nós vamos fazer a tarde com as crianças, onde vai ter apresentações, vai ter brincadeiras, vai ter um lanche especial para as crianças. Então, é convidar mesmo as crianças para estar na presença do Senhor e os pais principalmente, porque a gente tem que também incentivar os pais a trazer os filhos para cá. Porque eu sei que hoje não está fácil, eu sei que o mundo tem oferecido muitas coisas para as crianças que não agrada o Senhor, e se nossos filhos não estiverem preparados para receber essas informações, eles vão dar trabalho para a gente. Então eu desejo às crianças assim, um feliz Dia das Crianças, que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar a família, os pais, né? E que vocês estejam sempre nos caminhos do Senhor, que esteja sempre disposto a aprender aqui na escolinha, aquilo que nós temos ensinado para vocês, que cada semente que for plantada no coraçãozinho de vocês, que vocês possam ter boas colheitas no futuro. E é isso. E aí a tia Eliana deseja a vocês um feliz Dia das Crianças para todos. Aproveitando esse programa especial de Dia das Crianças, claro que não poderia faltar o nosso quadro do testemunho. E a nossa irmã Danúbia vai contar um testemunho com sua filhinha. Então fica aí, escuta o que Deus fez na vida dessa pequena criança. Então, nesse programa especial de Dia das Crianças, nós estamos aqui para contar um milagre, uma cura que o Senhor operou na vida da pequena Analice. Nós estamos aqui com a Danúbia, que é a nossa irmã, que já congrega conosco na sede, e ela vai nos contar aquilo que o Senhor fez na vida da família dela. Danúbia, é um prazer te receber aqui. Prazer. E pode nos contar aí o que o Senhor operou na vida de vocês. Ana Lisa, ela nasceu dia 15 de dezembro do ano passado. E quando ela nasceu, ela chorava muito. E nos primeiros dias de vida dela, ela deu muito urticária, que era aquelas bolinhas no corpo inteiro, só que ela deu mais na parte íntima. E eu tomava muito leite de vaca. Aí, o meu sobrinho, meu afilhado, o Miguel, ele deu a PLV. Só que Deus curou ele com 10 meses também. Aí, a minha cunhada desconfiou que foi. Aí, ela pediu para me mandar mensagem para a ex-patroa dela, que é uma pediatra. Ela falou, Danúbia, corta o leite, porque pode ser a PLV. Aí, eu comecei a cortar. E ela foi melhorando. Aí, ela parou de chorar. Porque a PLV é toda a proteína do leite de vaca, não é de lactose. Porque lactose é açúcar. O dela é da proteína do leite de vaca. Então eu tive que cortar tudo, praticamente eu tive que cortar, eu comia quase nada. E quem tem a PLV, a criança, ela não desenvolve muito, ela não cresce, ela não engorda muito. E graças a Deus, eu orava muito a Deus, que Deus preparou que a Annalise engordava demais. Ela engordava a mais do necessário. Aí a gente tem que fazer o TPO de 3 em 3 meses. Eu fiz o primeiro com 3 meses, aí já tinha 4 dias que ela não estava dando reação. Aí no 5º dia ela deu, saiu sangue nas fezes dela e ela voltou a chorar muito, sabe? Aí eu voltei com a dieta. E eu sempre questionava a Deus no processo. Eu falava, Deus, por que eu tô passando por isso? Sendo que eu sempre te busquei, sempre orei. E aí, com 5 meses, Deus tocou no meu coração que enquanto eu continuasse a perguntar a Ele do processo da cura da Annalise, nada ia dar certo. Foi quando eu aceitei. Mas eu agradeço muito a Deus, porque Deus permitiu a minha cunhada passar por isso para ela poder me ajudar. O Vinícius, meu esposo, também me ajudava muito. A Jennifer, que é a minha cunhada aqui, o nenenzinho dela, o Miguel, que hoje está com 4 anos, não sente nada. Camila, Deus curou ele por completo. Por completo. Ele come de tudo, nunca sentiu nada. E eu agradeço porque a Annalise saía muito sangue nas fezes dela, sabe? E eu me emociono porque eu ficava questionando que a culpa era minha. E eu fazia dieta, tudo bonitinho, tudo direitinho. Mas mesmo assim saía sangue. E faltava, isso é um milagre que eu conto assim, que eu falo que quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Deus faz tudo perfeito, que faltava 2 dias para ela completar 6 meses, que é quando eu ia fazer o TPO. Só que nesses 2 dias saiu muito sangue. E eu não contei isso pra ninguém, eu guardei pra mim. E no dia anterior dela completar 6 meses, para mim poder fazer o TPO para ver se ela foi curada,
Mas nesses dois dias antes saiu sangue, então era certeza que ela não estava curada. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou entregar nas suas mãos, amanhã eu começo o meu TPO e eu sei que com 6 meses, a minha cunhada sempre falava para mim, ela tá curada. Só que antes disso tudo, uma amiga minha da igreja, Mona Lisa, lá do Serra Negra, falou para mim assim, ó, Danúbia, fica em paz, o sangue que tá saindo é porque Deus tá limpando ela por completo, Deus tá curando ela. E no dia 15, foi janeiro, fevereiro, março, em junho, eu comecei o TPO. Aí, um dia anterior saiu sangue. Só que eu fazendo a dieta, mesmo assim, saía sangue nas fezes dela. No dia que ela completou 6 meses, não saiu mais. E aí, Aí eu fiz a dieta por 11 dias, não saiu sangue nenhum. No 11º dia, saiu sangue. E aí eu contei pra minha cunhada. A minha cunhada falou que a moça que ela trabalha, uma pediatra, ela falou... Isso é porque o estômagozinho dela tá acostumando ainda. Só que depois desse dia não saiu mais, eu continuei com a dieta. E hoje ela tá curada, ela come, eu posso comer de tudo, porque ela amamenta em mim ainda. Eu como de tudo, ela não sente nada, eu posso dar pra ela que ela não sente nada. Então eu falo, tipo assim, Deus ouve a oração da gente na hora que a gente aceita o processo. Que se a gente continuar perguntando a Deus, por que disso, Deus? Por que eu tô passando por isso? É necessário passar por aquilo para aumentar a nossa fé e a gente tem mais força. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu analisei o meu milagre. Glória a Deus. Deus curou ela realmente por completo. Danúbia, ela foi diagnosticada com quantos meses? Com os primeiros dias de vida, ela já foi diagnosticada com a PLV. E foi quanto tempo de processo até a 6 cura? meses. 6 meses. Então foi um tempo que o Senhor também, né? Trabalhou dentro de mim, na minha família, em todo mundo. Principalmente na minha fé, que estava bem pouca e aumentou muito. Depois que ele me explicou que que a gente tem que aprender o processo de todas as coisas, de todas as lutas que a gente passa. Muitas vezes também a gente passa por alguns processos, né, Danúbia? E você estava pedindo pela cura dela, né? Mas em todo esse processo a gente vê que o milagre também foi você, né? Deus não trabalha, Deus não quer trabalhar somente no milagre. Nesse processo de milagre da cura da Annalise, né? E a gente também conhece muitos casos, né? Tem gente que passa a vida, né? Com a intolerância, o dela é alergia, né? O dela é alergia com mesmo. Alergia à proteína. Então, assim, durante esse processo, o Senhor não trabalhou só na cura da Annalise, né? Mas em toda a família da Danúbia. E essa alergia, ela é muito forte, porque muita gente fica muitos anos e a tendência de curar é muito pouca. Que bom. Danúbia, a gente crê, assim, que o Senhor tem muito mais para fazer na vida de vocês. A gente está aqui gravando esse programa especial, mas, né, representando aí toda a igreja, a gente tem muita alegria de ter vocês conosco. A gente crê que esse é só o começo, é só uma das grandes experiências que o Senhor tem na sua família. A Annalise está aí, é um milagre, linda, uma menina maravilhosa, né? Perfeita, e a gente tem certeza que o Senhor também tem uma grande obra na vida dela. Amém. O Senhor abençoe muito sua família, Danúbia. Amém. O programa tá especial, hein? As crianças, como sempre, arrebentam. Vamos dar uma pausa só para você conferir a agenda da igreja? Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, aqui quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo,
2 cultos também, ó, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, ó, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, ó, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Programa tão especial do Dia das Crianças, eu quero compartilhar uma palavra também que tem tudo a ver com esse dia. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Esse texto aqui, meus irmãos, para você entender esse texto por completo, eu peço que você leia o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 43. É a mesma história, porém contada por outro evangelista. O contexto vai dizer que Jesus acabara de expulsar um demônio. E os discípulos se maravilhavam com tudo que Jesus havia feito. Mas logo após esse milagre que Jesus fez, Jesus começa a falar com seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a cruz. E mesmo Jesus explicando isso, eles não entenderam muito bem. E no meio do caminho, os discípulos começaram a perguntar a Jesus quem seria o maior no reino dos céus? Quem seria o maior? Quem teria uma posição de destaque? Esses homens andando tanto tempo com Jesus, tantos anos, e ainda não entenderam, não sabiam como era o reino dos céus. Só a nível de conhecimento, a Bíblia fala de reino dos céus e reino de Deus. Qual que é a diferença? Não tem diferença, é o mesmo reino, até porque a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. É o mesmo reino. Mas o que é reino de Deus? Reino de Deus significa governo de Deus. Significa as suas normas, as suas regras, o seu domínio, o seu poder. É a maneira que Deus quer que nós vivamos. E Jesus, ao vir aqui na terra, ele veio nos ensinar o que é o reino de Deus. Como viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é totalmente oposto, é totalmente contrário ao reino desse mundo. Então você pode ver que até as parábolas que Jesus conta, a maioria delas é falando sobre o reino de Deus. O reino de Jesus é um reino espiritual, tanto é que ele diz para Pilatos, em João capítulo 18, versículo 36, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Só que nós não podemos esquecer de uma verdade. O reino dos céus, o reino de Deus, é que comanda o reino aqui da terra. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai dizer até o versículo 33, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, vestir, não andeis preocupados com as coisas aqui da terra. Repare que Jesus está falando a maneira que o reino da terra vive. É ansioso, é preocupado, querendo saber o que vai vestir, o que come. Aí Jesus vai dizer no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, quando você entende o que é reino de Deus, as outras coisas, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, as outras coisas virão a reboque. Então, entenda o que é reino de Deus. E Jesus, então,
ao ver os discípulos discutindo quem seria o maior, o que Jesus faz? Jesus vai chamar uma criança e vai colocar a criança no meio dos discípulos, aqueles homens que estavam preocupados, apavorados. Jesus disse assim: vocês querem saber quem é o maior no reino de Deus? Vocês precisam se converter e se tornar como uma dessa criança. Porque quem não se converte a ponto de parecer com uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então, no meio daquela discussão, todos tiveram que parar e olhar para baixo. Mas o que uma criança pode nos ensinar? O que Jesus estava querendo dizer? Que para nós entrarmos no reino de Deus, nós devemos nos parecer com uma criança. Então eu quero falar com você aqui hoje, bem rápido, algumas lições que as crianças nos ensinam. A primeira coisa, o próprio Jesus que disse aqui, é a humildade de uma criança. A criança, irmãos, ela sabe que é pequena. A criança, ela é humilde. O que é humilde? Humilde é fácil de mexer. Humilde significa pessoa frágil. Humilde significa aquela pessoa que sabe que nela mesmo não tem força. Você já percebeu que uma criança é assim? A criança sabe que é pequena, a criança, ela sabe que necessita do pai. Então, se nós quisermos entrar no reino de Deus, nos parecer como a criança, nós precisamos manifestar a humildade. A segunda coisa que uma criança nos ensina, a criança, ela é dependente do pai para tudo. Uma criança, ela não consegue fazer nada, nem se sustentar, se não for pelo pai. Então, uma criança, ela nos ensina isso. Agora, quem que é o nosso pai? O nosso pai celestial é Deus. Sabe como que nós entramos no reino de Deus? Quando nós aprendemos a depender do pai. Eu tenho 3 filhos lá em casa. Meus filhos, tirando o mais velho, que hoje tem 18 anos, mas eu tenho 2 crianças lá, eles não têm preocupação com nada. Da hora do almoço, eles sabem que tem o alimento. A roupa acaba, ele sabe que outra roupa vai aparecer. Precisou de alguma coisa, eles não têm preocupação com nada, porque eles sabem que o pai deles vai prover. Olha que lição linda que a criança nos ensina. E assim também nós temos que ser com Deus. Ele é o nosso pai. A gente sabe que tudo provém dele, tudo provém do Senhor. Claro, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai trabalhar, a gente corre atrás, mas a gente não precisa ficar ansioso, porque uma criança, do mesmo jeito que ela depende do pai, nós também precisamos depender de Deus. Quem sabe você está preocupado com alguma coisa aí? Descansa. Você tem um pai que te sustenta, você tem um pai que te guarda, você tem um pai que supre todas as suas necessidades. Agora, uma outra qualidade que toda criança tem, ela confia na palavra do pai. Quando o pai fala, a criança confia. Se o pai fala assim, amanhã eu faço isso, a criança crê. Às vezes pode ser uma coisa mais absurda, mas a criança confia e crê na palavra do pai. Então, se nós quisermos entrar no reino de Deus, ser como crianças, nós temos que também aprender a confiar na palavra do nosso Pai, na promessa que Ele tem feito a nós. O que Deus tem te falado? Qual a promessa que Deus que liberou aqui para a sua vida? Vamos confiar, vamos crer. Eu tenho uma experiência com meu filho, Emanuel. Quando o Emanuel tinha por volta dos 5 a 6 anos, ele tinha o quarto dele, e um dia ele acordou à noite chorando, apavorado, gritando. Aí com aquele grito, eu fui lá no quarto dele e falei, Emanuel, o que está acontecendo? Ele falou, papai, eu estou com medo do escuro, não consigo dormir. Aí estava tudo escuro o quarto, eu deitei do lado dele, abracei e falei assim, Emanuel, pode dormir, papai está aqui, papai está aqui. Quando eu falei, papai está aqui, não deu um minutinho, o Emanuel fez assim, voltou a dormir. Por quê? Porque ele sabia que por mais escuro que estivesse o quarto, a presença do pai dele ao lado garantia a segurança dele. Sabe o que Deus está falando contigo aqui hoje? Papai está aqui.
Pode descansar, pode confiar. Quem sabe você está numa situação escura, uma situação que você está preocupada, mas confia na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Uma criança, ela confia na palavra do Pai em todos os momentos. E para nós terminarmos essa mensagem aqui, que nós temos que nos parecer como as crianças, se você continuar lendo o texto em Mateus capítulo 19, Jesus vai falar sobre divórcio, que é um assunto sério, um assunto para adultos, um assunto aqui da terra. E quando Jesus está conversando sobre isso, vai aparecer algumas crianças perto de Jesus querendo tocar nele. Debaixo de um assunto sério, as crianças chegam. Quando as crianças chegam até Jesus, os discípulos tentam afastar as crianças. Aí Jesus disse: não afaste as crianças de mim. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E nós concluímos aqui. Sabe o que essas crianças me ensinam? As crianças não estão muito preocupadas com os assuntos aqui da terra. Elas querem estar perto de Jesus. Elas querem ficar pertinho do Mestre. E às vezes, como adultos, nós ficamos tão preocupados com os assuntos aqui da terra, é política, é tanta coisa, é grana, é dinheiro, e a gente fica tão preocupado com isso, fica tão envolvido com essas coisas, que a gente se esquece de desfrutar da companhia de Jesus. Olha o que essas crianças fizeram, um assunto terreno, elas estavam dizendo assim: eu não quero saber disso, eu quero ficar perto de Jesus, é Ele que me importa, é a presença dEle que eu quero. É por isso que Jesus disse que se a gente não se converter como uma criança, o reino dos céus a gente não pode entrar. E sabe o que é interessante? Quando você se torna como uma criança, quando você tem a humildade de uma criança, quando você depende do Pai, quando você confia na palavra dEle, quando você ama mais Jesus do que qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Jesus será o seu defensor. Ele vai te defender. Porque do mesmo jeito que Jesus falou para aqueles discípulos: não as impeça, deixa as crianças vir a mim. É assim que Jesus vai fazer por nós. Quando alguma situação, quando algum problema tentar te parar, tentar te destruir, você não precisa de brigar. Porque como criança, a gente depende do Pai. E o Pai nos protegerá e Ele nos defenderá. Que essa mensagem rápida, simples e objetiva possa tocar em você. Que nós possamos entender que o reino dos céus é que governa todas as coisas. É Ele que comanda tudo. Mas para nós entrarmos nesse reino, nós precisamos de ser como crianças. Humildes, dependentes do Pai, confiando na palavra do Pai e querendo a presença dEle mais do que tudo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Papai do céu, pessoal, e a igreja e todas as crianças. Obrigado, Papai do céu. A escola, meus amiguinhos, pastor Wallace, professoras da igreja, todo mundo no nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegamos no final do nosso programa. Essas crianças são demais, né? Beijão no coração de cada uma delas. Eu só quero fazer um convite para você especial. Semana que vem começa o nosso Congresso das Crianças. Quarta, sexta e domingo. Serão 3 dias maravilhosos de muita palavra do Senhor. O congresso não é só para as crianças, não é para toda a igreja, as crianças apenas na organização. Eu te aguardo, te espero. Pessoal, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e, permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana. Valeu, obrigado, fica com Deus. Pai do Senhor.